Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 6, semanas 3 e 4 do segundo ano do ensino médio e nós vamos falar sobre dilatação térmica. Então, aqui tem o texto básico falando um pouquinho sobre dilatação. Esse PET ele vai focar em dilatação linear e vai trabalhar um pouco essa fórmula, então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem alguns vídeos aqui que é interessante vocês assistirem também, mas o que eu senti falta aqui neste PET, ele está totalmente textual, sem nenhuma imagem, então fica às vezes difícil compreender, né, o que ele está explicando aqui. Mas vamos lá. Os corpos que ele vai focar em dilatação dos sólidos, né, mas isso também vai valer para líquido e para gás, com algumas fórmulas um pouquinho diferentes. O que é a questão? Quando há uma diferença de temperatura em um material, o seu comprimento vai mudar, aqui no caso, né, da dilatação linear, ou sua área ou seu volume. Enfim, o seu tamanho vai mudar quando muda-se a sua temperatura. E o quanto de tamanho que ele vai mudar é possível de ser calculado. Como? Sabendo o seu tamanho original, nesse caso aqui o comprimento, né? Mas poderia ser a área ou o volume, mas nesse caso aqui a gente está trabalhando só em uma dimensão. O seu coeficiente de dilatação linear, né? Nesse caso, o que esse coeficiente está ligado? Ao material. Então, dependendo do material que é feito aquele objeto, ele vai mudar mais ou menos de tamanho e o quanto de temperatura que foi modificado. Aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte, aqui é diferença de temperatura. Então, um corpo que estava a 25 graus Celsius foi resfriado a 10, ou foi aquecido a 50. Então, é a diferença de temperatura. Né? De 25 até 10, a diferença foi de menos 15. De 50 até o 25 foi 25 graus Celsius que aumentou. E se der, por exemplo, em Kelvin, é a mesma coisa, se subtrair, só que aí vai estar em Kelvin, que a gente comentou, né, que é uma das formas de medir temperatura. A gente comentou isso no nosso último vídeo, referente ao PET das semanas anteriores. Mas como a diferença é um menos o outro, tanto faz estar em Kelvin ou em graus Celsius, contanto que tanto a inicial quanto a final estejam na mesma unidade, ou graus Celsius ou em Kelvin. E aí você vai subtrair uma pela outra e vai achar essa diferença. Aí é só jogar na fórmula. O valor inicial, o coeficiente que está ligado ao material, e vocês não precisam decorar, o livro dá, e a diferença de temperatura. E aí você vai saber qual o comprimento que vai ter diminuído ou aumentado deste objeto. Vamos ver isso de uma forma prática, então. Tem, sei lá, uma barrinha aqui, né, um fio, e eu aqueci. Então esse fio, tá vendo? Ele vai aumentar o comprimento dele. A partir do momento que eu aqueço ele com a vela, ele vai aumentar o seu comprimento. Esse que é o princípio. E se for o contrário aqui, eu tiro a vela e essa barrinha começa a esfriar, perder calor para o ambiente. Ela vai se contraindo até chegar nesse valor aqui. Isso pensando então só em uma dimensão, tá? Mas isso acontece com uma área também. Então um quadrado de metal, toda a área daquele quadrado vai aumentar. Ou mesmo volume, né? Um cubo de metal. Esse cubo inteiro aumenta. Vou dar um exemplo aqui, apesar de eu aqui ser um líquido, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, onde que a gente usa isso na prática? Esses termômetros analógicos, eles vão ter um líquido ali dentro, antes era feito de mercúrio, mas como mercúrio é tóxico, eles passaram a usar outras substâncias ali, e você faz de um jeito que, quando você faz uma escala a partir, né, de uma configuração inicial, e aí você sabe que você tem o coeficiente de dilatação dele, e aí agora você tem a graduação certinha. Quando a temperatura aumenta, esse líquido aqui dentro aumenta, expande, né, o tamanho dele aumenta, o comprimento dele aumenta, e ele vai marcar direitinho qual que é a temperatura que está. E se a temperatura diminui, esse líquido também vai se contraindo, o tamanho dele vai diminuindo, e você também consegue medir. Então esse é um exemplo prático de onde que é usado dilatação. Nesse caso linear. Para dilatação volumétrica, para dilatação de área também, tem vários pontos
que é muito importante também, às vezes até para unir duas peças, você esfria uma, esquenta outra, junta elas, quando elas chegam a uma determinada temperatura, elas ficam muito unidas, e aí você já não separa mais. Alguns eixos são de motor, né, dependendo se eles são feitos dessa forma. Esses eixos com rolamento, né, você encaixa o rolamento no eixo usando essa diferença de temperatura. Esquenta um, esfria o outro, encaixa, um vai contrair, outro vai expandir, eles ficam bem coladinhos um no outro. Outro exemplo muito prático também, vocês podem reparar no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem passando por um viaduto, vocês vão ver que tem alguns trechos do viaduto que eles são cortados, então tem um espacinho mesmo e uma borrachinha nesses espaços. Por quê? Porque o concreto do viaduto ele esquenta ou contrai dependendo da temperatura. Se ele é todo de concreto, quando ele expande ele pode trincar. Então tem esses cortes no meio do viaduto com essa borrachinha para quê? Quando o concreto expandir, ele tem um espaço, né, para expandir, não trincar, e a borrachinha absorve ali um pouco desse impacto. Então isso é usado no dia a dia. Algumas pessoas também podem reparar no próprio portão de casa, se ele for feito de metal, num momento que está batendo o sol nele, ele fica um pouco grudado. Você tenta abrir o portão e ele agarra um pouco, porque o portão expandiu ali devido ao sol batendo, né, a temperatura dele. Então isso está presente no nosso dia a dia e é possível calcular. Então vamos dar uma olhada aqui. A fórmula essa que eu comentei, ela é bem simples. O coeficiente, como eu falei, ele está ligado ao material. Então aqui ele dá o exemplo do zinco e do ferro. Sempre ficar atento ao Sistema Internacional de Medida. Mas aqui nesse caso, o que vai acontecer? Se você coloca aqui, né, em centímetro, a resposta vai ser em centímetro. Se colocar em metro, a resposta vai ser em metro. Lembrando que aqui é a diferença de temperatura, então você não pode subtrair se tiver em escalas diferentes, mas se tudo tiver em grau Celsius ou em Kelvin, você pode. E aqui vai ser o coeficiente que normalmente vai ser te dado, qual que é o valor dele. Vamos olhar aqui nas atividades e vai ficar mais claro. Então, olha, por exemplo, essa bobina. Né, a bobina nada mais é que um fio gigante enrolado nele mesmo. Como se fosse um carretel de linha de papagaio, isso aqui com um fio de cobre ou algo assim. Estava numa temperatura de 35 graus Celsius. E aí, num dia quente, num dia frio está a 10 graus Celsius. Então, quantos metros de fio vai ter agora que deu uma contraída? Então, subtrai este desse, joga lá na fórmula, esse é o L inicial. Aqui vai ser a diferença de temperatura, aqui o coeficiente. É só jogar na fórmula que você vai ver quanto a menos ou a mais, né? Aqui no caso, contraiu, a temperatura diminuiu, então vai ser a menos, já vou dar essa dica. E você joga lá na fórmula e descobre quanto a menos ele de fio vai ter, porque ele contraiu. Nesse item 2 aqui, né, um dia típico de verão, tem uma régua metálica para medir o comprimento do lápis. Interessante, né? Eu já tive dessa régua metálica. Aí ele fala o seguinte, ó, se eu pego essa régua metálica e coloco ela num congelador, ela vai contrair, porque está a menos graus Celsius. Mas ele fala assim, esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medidor será... Então, essa questão, a gente tem um problema aqui. Será que depois de 15 minutos, aí vocês vão ter que pensar, ela já chegou na temperatura ambiente, como ela estava antes? Ou será que depois de 15 minutos ela ainda está uma temperatura abaixo do ambiente? A partir do que você pensar, aí você vai ter uma ideia. Só que, eu acho que sim, ela ainda está menor. Ou eu acho que não, ela voltou ao normal. As duas respostas estão certas. Porém, na hora que você marcar aqui, você vai ver se tem alguma dessas respostas. E aí você vai ter que pensar um pouquinho no português aqui, tá? Essa é a dica que eu estou dando. Apesar de ter duas respostas certas, tanto da temperatura dela ainda estar menor, ou com 15 minutos ela já voltou para a temperatura ambiente,
na hora de marcar uma das opções, você vai olhar direitinho para o português e aí só vai ter uma resposta certa aqui das 5 opções. Tá? Poderia ter 2 respostas certas? Poderia, mas nesse caso aqui não tem. Então tomem cuidado que a pegadinha aqui está no português, não está na física. E o terceiro, né, uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear, então ele dá esse coeficiente, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida a 150, determine a dilatação sofrida pela barra e o comprimento final. Então, dilatação é o quanto ela aumentou, o comprimento final é somar, né, o inicial, mas o quanto que ela aumentou. Então, é só jogar na fórmula, gente. Ó, subtrair esse de deste, você tem um ΔT, aqui você já tem um coeficiente, aqui você tem um comprimento inicial. É só jogar na fórmula, não tem erro. Se tiver um pouquinho com dúvida aqui de notação científica, lembra que 10 elevado a menos 6, o que isso quer dizer? É como se a vírgula tivesse aqui, ó, depois do 2. Você anda com ela para a esquerda 6 casas. É isso que está dizendo. Ou é como se fosse 12 dividido por 1 e 6 zeros seguidos desse 1. Essa que é a ideia. Então, qualquer coisa, dê uma olhada, tá? Lá na matéria de matemática, notação científica, relembra isso daqui que é importante em vários pontos da física. A gente usa essa notação científica aqui da matemática. Mas as contas em si são muito, muito simples. Não tem segredo, não. E a atividade está bem curtinha. Ok, pessoal? Se ficou ainda alguma dúvida, se você for um aluno de alguma das escolas que eu dou aula, me procure pelos meios oficiais de comunicação. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal. Estou colocando aqui vídeos comentando os PETs dos 3 anos do ensino médio, da disciplina de Física. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.